Teve um... Se eu não puder contar, você corta depois. Quem vai dizer se vai ou não é você. E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. Este é o Cabine 2, o podcast em que eu recebo colegas de profissão para falar sobre tradução simultânea, sobre formação de intérpretes, sobre aprendizado de idiomas, entre outras curiosidades da profissão. O Cabine 2 é um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, do programa Textos Mastigados com IA, um curso online aqui do Tecla SAP, e contamos também com o apoio dos estúdios Vida Moderna. A minha convidada de hoje é a Carol Fomin. A Carol é intérprete de Libras, pesquisadora sobre a atuação dos intérpretes de Libras em contextos teatrais. Ela é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em Tradução e Interpretação Libras-Português no Instituto Singularidades. A Carol também trabalha na gravação e edição de conteúdos audiovisuais em Libras para exposições, cursos, treinamentos, etc. Ela vai explicar tudo isso para a gente daqui a pouquinho na nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Carol, ao Cabine 2. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Que ótimo, que ótimo. Eu omiti um pedacinho do seu currículo de propósito para essa pergunta que eu vou fazer agora fazer sentido. Como a arquiteta Carol Fomin foi parar na interpretação? Boa pergunta. Eu trabalhava com arquitetura de construção civil, reformas e etc. E aí eu comecei a me interessar por acessibilidade. Então eu tive em alguns contextos em que questões de acessibilidade na arquitetura começaram a pegar. Rampas, aquelas coisas da estrutura dos edifícios, é Exatamente, isso? mais nas questões estruturais. E aí, em paralelo a isso, eu fazia um trabalho voluntário na minha igreja de interpretação, de Libras. Mas era muito, eu digo, nem era profissional, eu era bem amador mesmo, era bem ali, de um lado, olhando bem assistencialista mesmo, assim, certo. sabe? E você aprendeu Libras ali mesmo? Na igreja, aprendi Libras na igreja. Olha só. Eu venho do contexto religioso, comunitário, e aí depois que eu fui me profissionalizando mais e entendendo melhor, assim, sobre a profissão, e aí os dois universos começaram a caminhar simultaneamente ali, né? A se cruzar e a caminhar simultaneamente. E aí eu pensei, bom, por que não? Vou fazer uma especialização em acessibilidade, vou buscar um pouco mais sobre acessibilidade. E aí eu fui pesquisando um pouco mais sobre acessibilidade e estava fazendo um curso sobre acessibilidade em museus. E aí nesse curso de acessibilidade de museus aconteceu de não ter intérprete de Libras. E uma pessoa falou, Carol, você interpreta lá na sua igreja. Eu fazia um trabalho voluntário de EJA, de educação de jovens adultos. Você sabe Libras, vai lá interpretar. Eu falei, não, mas eu não sou intérprete profissional, imagina, de jeito nenhum. E em um outro contexto diferente daquele da igreja, com o qual você estava acostumada. Exatamente. E ali os vocabulários eram, né, na igreja os mesmos, então eu conhecia, claro. Eu tinha toda a familiaridade com aquele contexto. E aí eu falei, não, de jeito nenhum. E aí ele falou, não, vai lá, é um amigo meu, né? E aí ele, bom, ok, aceitei e fui lá falar com a coordenadora. Falei, olha, se vocês quiserem, eu sou intérprete, mas eu não sou profissional, eu sou uma intérprete amadora, mas se quiser posso tentar. Ainda falei assim, posso tentar. Aí ela, se você puder, você vai salvar a gente. Porque tinha uma pessoa surda no evento e eles precisavam, enfim, eu acabei indo interpretar. E eles gostaram bastante, assim, de mim. E nesse dia, especialmente, teve uma visita na exposição em que o educador surdo faria a visita. E era uma exposição especialmente sobre... era sobre arte construtivista. E tinha muitos elementos da arquitetura, muita coisa que eu tinha estudado na faculdade. Então, eu tinha muito esse repertório artístico. Então, não me peguei em muitos apuros, assim, verdade, nesse contexto. Foi muito fácil para mim interpretar aquele dia. E aí... Eles gostaram de mim e começaram a me convidar para algumas outras atividades de interpretação, em workshops, em cursos.
E eu falava que era o meu hobby remunerado, porque eu ia, mas eu não tinha ainda consciência do que significava fazer uma interpretação. Entendi. Então foi mais ou menos que, não diria por acaso, porque partiu o interesse de você mesma, mas foi uma casualidade ali que te colocou na profissão, né? Foi. Me tira uma dúvida, eu já conversei com outros colegas de Libras e muitos deles vêm desse contexto da igreja. Muitos intérpretes aprendem por causa da igreja ou porque tem algum familiar, algum conhecido que é surdo. Esse normalmente é o trajeto comum? Esse foi o trajeto comum de uma realidade, acho que da minha geração. Acho que uma nova geração agora já vem com outras realidades. Porque antes a gente não tinha muitos cursos de formação. Então a gente não tinha... e também não se via muito a profissão... como tal. Tá. Exatamente. Então, hoje a pessoa vai, então, procura um curso numa faculdade, já começa a dar o caminho das pedras aí, Carol? Sim, hoje as pessoas mais jovens, né, podem fazer cursos em faculdades, tem cursos de pós-graduação, então isso é uma realidade nova, dos anos 2000 e... Acho que em 2000... Eu fiz a minha pós em tradução e interpretação de Libras em 2014. Então, é uma coisa recente. Não, historicamente, não é uma profissão que foi consolidada há tantos anos atrás. Né? Há opções para quem não mora numa grande cidade, como São Paulo? Em São Paulo, a gente tem uma defasagem de cursos, na verdade. É mesmo? Né? A gente tem cursos de Libras e tem cursos de pós, alguns, poucos. Mas, por exemplo, no estado de São Paulo, a faculdade, a universidade que oferece o curso é em São Carlos, é a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que tem o curso TIUSP lá deles, né? Sim, sim. Então, a formação de intérpretes, propriamente dita, é insuficiente para atender a demanda? É insuficiente para atender a demanda, eu diria que sim. Está em ascensão, está crescendo, né? Então, a gente tem um crescente de novos cursos surgindo, de graduações, pós-graduações surgindo, mas a gente ainda tem uma defasagem aí de formação. Olha só. Então, acho que está na hora de começar a desmistificar algumas coisas. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou pedir para você ir esclarecendo. Né? Por que língua e não linguagem? Acho que é uma confusão grande que ainda se faz, não é isso? É uma confusão grande. As pessoas ainda confundem muito língua e linguagem. Pensam que o que as pessoas usam é linguagem, sempre, né? Como status quo aí. E a gente costuma corrigir, inclusive, em muitos momentos, para dizer que é uma língua, porque uma língua ela tem estrutura gramatical, ela tem toda uma questão que a linguagem, né, é uma linguagem corporal. Quando a gente fala em linguagem, a gente fala a linguagem da dança, a linguagem da poesia, mas a gente não coloca no status linguístico como a língua é. Então, quando a gente fala em Libras, a gente está falando em língua brasileira de sinais. E é uma língua oficial, né, do Brasil. Isso, é uma língua que foi reconhecida, né? A gente nem fala língua oficial, a gente fala uma língua que teve o reconhecimento legal. No começo dos anos 90, se não me engano, né? Isso, ela tem o reconhecimento legal como língua, né, de uso da comunidade surda. Mas quando a gente fala em língua oficial, quer dizer, ela foi oficializada legalmente. Ok, entendi. Uma outra confusão grande que eu vejo as pessoas fazendo, eu queria que você explicasse. Diferença entre legenda, closed caption, eu vou até ler aqui para não esquecer. A LSE, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. A legenda automática e a interpretação de Libras. Acho que tudo isso entra num pacote que muita gente não sabe diferenciar. Sim. Você pode explicar para a gente, Carol, por favor? Posso. A legenda é a legenda que a gente pede muito, existe até uma campanha no Brasil que é legenda nos filmes nacionais, que é legenda para quem não ouve, mas se emociona. Olha só. Porque a legenda ela é um recurso de acessibilidade para todas as pessoas, né? Então, quando a gente tem uma legenda que foi traduzida, a gente vai assistir um seriado em inglês e que tem a legenda em português, é acessibilidade para as pessoas que não conhecem a língua. E para as pessoas surdas, a legenda, ela também na língua em que aquele... Na língua materna. Na língua materna ou naquela língua original em que foi produzido aquele conteúdo, né? Então, a legenda é aquilo que a gente vê ali como texto para que seja lido e compreendido o que está sendo falado. E aí as pessoas às vezes esquecem que nos filmes nacionais também é necessário
que se tenha em português, inclusive em exibição, né, nos cinemas, para que as pessoas possam consumir. Teve aí uma grande movimentação da comunidade surda, por exemplo, quando teve um filme recente que ganhou Oscar e que a dificuldade deles de assistir na telona, no cinema, só precisaram esperar sair no streaming para poder... Ativar a legenda. Ativar a legenda, exatamente. Que coisa. E aí a gente tem a diferença da legenda, a transcrição automática, que seria quando, por exemplo, nos canais de YouTube, por exemplo, que você vai lá e ativa a legenda automática. Aquela legenda, ela não tem revisão humana, ela não foi produzida por pessoas em que elas vão fazer correções de nomes próprios, ela vai fazer só uma transcrição automática ali naquele momento. É uma solução ainda imperfeita. Isso, paliativa, que vai usar, claro, da inteligência artificial ou da tecnologia para poder transcrever aquele conteúdo, mas ela não vem com nenhuma revisão humana, então ainda contém muitas falhas, né, muitos erros. A legenda para surdos e ensurdecidos, que é um termo que se usa, que é a LSE, ela já é uma legenda que a gente chama de legenda descritiva. Eu até prefiro o termo legenda descritiva, porque ela vai trazer descrições não só do que foi falado, mas também dos oradores do discurso. Então, quem são as pessoas que estão dizendo aquilo? Então, se a gente for pensar num filme, por exemplo, muitas cenas você tem em que o orador não aparece. O orador não aparece. Então, tem uma voz ali. Quem que é essa pessoa que está falando? Então... É homem, a mulher está gritando, está chorando, enfim. Exatamente. Essas informações adicionais de ruídos do ambiente, um passarinho cantando, uma ambulância Exatamente, passando. a descrição dos sons, então, e também de intensidade desses sons, de prosódia, de questões subjetivas também. Então, a legenda descritiva, ela tem muita subjetividade, porque muitas vezes, não sei se vocês... Quem já teve a curiosidade de ativar, né? Quando vai assistir um seriado ali, a legenda, o closed caption, né? Descrição, inclusive, da trilha sonora, né? Para saber se a música que está tocando é uma música de suspense, uma música aflitiva, uma música dançante. Suave. Olha só. Então, porque tudo isso é uma narrativa, né? A trilha sonora no audiovisual, ela tem toda uma narrativa. É o que me faz chorar. A cena é emocionante. O que me faz chorar... o que me faz chorar é a música. Exatamente. O que me assusta, né? Claro. Então, você assistir um filme de terror e você desativar completamente o som... Eu acho que eu fui injusto. Não é a música que me faz chorar. Acho que é o conjunto. É o conjunto. É a história, a interpretação e a música. Exatamente. Yes. Ficou faltando closed caption. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, você está num aeroporto, num restaurante, o som está mutado da televisão e está passando ali a legenda embaixo. Aquele fundo preto. Explica o que é o closed caption. Ele é uma transcrição automática ali em tempo real, mas ele também tem revisão humana ali. Então, ele tem, em alguns casos, né? Mas principalmente, por exemplo, em telejornais, como você deu o exemplo. Então, ele vai dizer quem é o orador do discurso. Então, ele adiciona essa camada dos oradores do discurso, mas ele não vai, por exemplo, descrever o som, o ambiente, ele não vai passar por essa camada. Então, ele só vai transcrever as falas e os oradores do discurso. Tá, já é uma ajuda. E em alguns momentos, quando há, por exemplo, closed caption, quando há revisão humana ali em tempo real, eles também já corrigem nomes. Então, muitas vezes você vê até o nome sendo corrigido ali ao vivo, na hora. Agora, falando da sua atividade profissional, a interpretação de Libras, como é que ela se encaixa aí nesse grupo? Bom, a interpretação de Libras, então, vai ser uma tradução para a língua brasileira de sinais. Então, quando a gente compara a legenda né, com a tradução de Libras, a legenda ela vai estar ali em português e a tradução de Libras vai ser uma camada que a gente vai colocar visual de uma língua que é gesto visual nesse conteúdo audiovisual. A comunidade surda, em geral, prefere Libras, a legenda? Como é que é essa preferência? Se isso é que existe. Existe. Vai depender da pessoa surda. A gente tem o costume de achar que as pessoas surdas são todas iguais. E não. A depender da sua educação, a depender do momento em que essa pessoa adquiriu a surdez, se foi uma surdez de nascença ou se foi posteriormente, ela vai ter a língua de sinais como sua primeira língua ou como sua segunda língua. Entendi.
Então, existem surdos que são oralizados, que preferem o recurso da legenda. Porque eles não aprenderam língua de sinais ou porque optaram por não aprender a língua de sinais. Tá. Existe uma proporção, assim, dá para saber? Ou... E existem surdos que são sinalizantes e que preferem a língua de sinais do que a legenda. E que não foram muito bem alfabetizados em português. Porque a Libras é a sua primeira língua. Entendi. E aí, pensando em proporção, não sei se eu sei te dizer dados estatísticos sobre isso. Porque os censos e as pesquisas que são realizadas, elas são mais voltadas para a questão da surdez e não para preferência por uma coisa ou outra. Entendi. A última pergunta, a última dúvida com relação Não, a pode isso. tirar quantas dúvidas quiser. Audiodescrição e autodescrição. É uma boa pergunta, porque muitas pessoas confundem, principalmente no contexto de conferência. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, se autodescrevendo ali como uma camada de acessibilidade também. A audiodescrição é uma técnica, né, de descrever e transformar os elementos visuais em palavras. Então, você vai pegar todos os elementos, se a gente voltar no contexto do audiovisual, as cenas, como a gente falou, do áudio, né, que as cenas, elas contam uma história, não somente pelo que está sendo falado, mas também pelo que está sendo visto. Então, em muitos momentos, você pode ver uma porta que se fecha ou alguém que saiu do ambiente e precisa ser descrito em palavras. Então, a audiodescrição vai transformar tudo que é visual em palavras. E aí, a autodescrição é quando uma pessoa se autodescreve, quando ela mesma fala de suas características dos elementos visuais de como você se apresenta, né? Então, eu fazendo a minha autodescrição agora falaria que eu sou uma mulher branca, que tem os cabelos ondulados na altura dos ombros, uso óculos, meu óculos é de cor caramelo. Então, a gente se descreve. Estou vestindo uma camisa, uma blusa preta e uma jaqueta azul. Então, e eu estou escolhendo elementos visuais em mim para contar quem eu sou. E uma dica que eu gostaria de dar para os colegas intérpretes de línguas orais. É cada vez mais frequente, no início das conferências, as pessoas se autodescreverem. Exatamente. E aí, meu amigo, o vocabulário próprio tem que estar na ponta da língua. Não só tipos de cabelo, formato de óculos, Sim. De rosto, tipos de roupa. Eu já me vi em situação assim que eu tive que me rebolar para lembrar de certas coisas, porque não é um vocabulário que a gente está muito habituado a ver em conferências, ou não estava habituado até agora, tá? Então fica a dica, reveja esse vocabulário para estar com tudo isso na ponta da língua. Sim. Aproveitando que eu falei de intérpretes de línguas orais, o que todo intérprete de língua oral deveria fazer para ajudar os colegas intérpretes de Libras? Para quem não sabe também, que não está muito acostumado com o universo da interpretação, nós, intérpretes de línguas orais, somos interpretados para Libras. Sim. Com frequência. O orador está no palco falando inglês, eu estou traduzindo do inglês para português, e o colega está no palco interpretando a minha tradução em português para Libras. Que cuidados que eu tenho que ter, o que eu posso fazer para facilitar o trabalho do colega de Libras, Carol? Bom, acho que são muitos cuidados. São muitas coisas que eu acho que podem super ajudar no nosso trabalho. Eu acho que a primeira coisa é conhecer as terminologias corretas, especialmente em eventos de acessibilidade. Eu tenho percebido essa confusão que você perguntou, por exemplo, de língua ou linguagem. Quando a gente vê em inglês, a palavra language é a mesma, né? E é língua. E é língua. Então, quando a gente fala em sign language, a gente está falando em língua de sinais. Então, muitas pessoas falam em linguagem. Então, usar os termos corretos, porque a gente costuma seguir exatamente a interpretação de vocês. A gente confia na interpretação de vocês. E já aconteceu, por exemplo, a gente daí interpretou como linguagem. E aí uma pessoa surda corrigiu. Não, mas não é linguagem, é língua. Eu falei, mas... E quem tinha falado... o orador tinha falado língua, mas o intérprete passou para a linguagem e nós passamos para a linguagem também. Então, a gente conhecer melhor as terminologias, né? E
para que a gente possa interpretar da forma melhor possível também, porque pensando que está passando por outras camadas, eu acho que as questões de prosódia, e isso ajuda muito a gente quando a prosódia é um pouco mais rítmica, quando há pausas entre os oradores. Muitas vezes a gente tem bastante dificuldade de distinguir os oradores do discurso em língua de sinais, porque a voz está vindo somente do Ulisses. E aí eu não sei se quem está falando era o primeiro palestrante, o segundo ou o terceiro, principalmente quando tem perguntas e respostas, sim. Um mediador numa mesa. Não, essa dificuldade acho que é comum a quem nos ouve, né? Porque se você não fizer essa marcação minimamente nítida, quem está te ouvindo mesmo, público em geral, vai ficar em dúvida. Quem Mas falou em isso? geral o público está de frente Pro auditório. Pro auditório. E nós, intérpretes de língua de sinais, em geral, estamos de costas. Estou pensando mais em remota. Sim. Às vezes sim. também está todo mundo em casa, um call, por exemplo, que é remoto, aí também não está vendo, não tem o auxílio visual. Mas você tem razão. Mas a minha dúvida inicial, Carol, era com relação... Mas eu gostaria de pedir mais uma coisa para vocês. Vamos lá. Daí pedindo para os intérpretes de línguas orais, para a gente compartilhar mais os conteúdos, a gente fazer mais troca. É muito comum a gente ir para eventos, interpretações de conferência, em que a gente insistentemente pediu material para a equipe e eles não nos forneceram. E quando a gente chega lá e vai dar um oi para os nossos colegas de cabine e dizer: oi, tudo bem, vamos interpretar. E hoje, a partir da sua interpretação, a gente vê que eles já estão com os textos impressos, traduzidos anteriormente. O texto... Fui numa conferência uma vez, eram 15 páginas que o orador ia ler ali na hora. Os intérpretes da cabine ali de línguas orais já tinham. Receberam o material e a gente não tinha recebido. Aí é maldade pura, né? Aí não... Acho que tem a ver até com um prestígio também das línguas, né? Talvez, não sei como defender também. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, a minha dúvida original era, em geral, qualquer tipo de evento. Você já falou de compartilhar material, que é ótimo, e acho que também na enunciação de alguns nomes, de marcas, sobrenomes, siglas, ter um pouquinho mais de cuidado para enunciar melhor, porque nessa hora vocês têm que soletrar, que fala? Isso. A gente precisa soletrar. Ou seja, se não falar direitinho, assim, com um pouco de clareza, né? Com um pouco mais de calma na hora de enunciar a palavra, dificulta. Isso vale também para os oradores em geral, né? Que serão interpretados para Libras. Sim. Vale para nós, vale para qualquer orador, não é isso? Sim, para os oradores eu diria respirem, por favor. De vez em quando não faz mal. Não faz mal. Oxigênio não faz mal. Mas isso, eu imagino que para os oradores, né? A questão de ritmo de fala, prosódia e etc. ajuda todos nós, né? Sem Tanto para dúvida. Vocês quanto sem dúvida para nós. Mas acho que é quase uma causa perdida, né? Porque ele está ali, está nervoso... Está com o horário apertado, o cara traz 150 slides para falar 20 minutos. Sim. Eu pedia mais no começo da carreira, né, para falar um pouco devagar, mas eu sei que... Não, a maioria deles promete que vai falar devagar. Eles falam, prometo que hoje eu vou falar devagar, que tem muitos intérpretes aqui hoje, mas chega na hora H e esquece. A última coisa que ele vai lembrar é da gente. Completamente. Infelizmente. Você fala outro idioma, né? Você fala inglês também, né? Isso. Quem que chegou primeiro, inglês ou Libras? Na minha vida, o inglês chegou primeiro. Eu nasci no Brasil, mas com 1 mês de idade, meus pais se mudaram para os Estados Unidos. Olha só. Então, eu morei lá até os 3 anos. E aí, com 3 anos, eu já falava inglês. A gente voltou para o Brasil. E aí, minha mãe e meu pai tentaram com que eu mantivesse o inglês, então eles só falavam inglês em casa. Então eu aprendi português na escola, na rua. E aí depois, na idade já com 15 anos, eu fiz um intercâmbio, morei nos Estados Unidos, mas aí até então não tinha língua de sinais na minha vida. Tá. Então o interesse do inglês foi meio que automático. Você nasceu praticamente lá. Isso. Aprendeu em casa e só foi dar continuidade, né? Isso, só foi dar continuidade. Mas aí, como língua de trabalho, né? Primeiro foi a Libras, então atuei como intérprete de Libras, português, por bastante tempo. Curiosamente, na minha primeira interpretação, assim, naquele primeiro contexto que eu contei, teve um momento em que eles pediram para que eu fizesse uma entrevista
que eu interpretasse ali uma entrevista e um dos oradores ali falava inglês. E eu automaticamente interpretei. Do inglês para Libras. Do inglês para Libras. E Olha acho que foi que por isso que gostaram de mim. Aí falaram, não, essa intérprete sabe inglês também, vamos chamar ela. Pacote completo, é verdade. Eu vejo com muita frequência, né, os colegas fazendo no palco, e eu já me peguei, assim, me distraindo. Coisa que a gente não pode fazer, né? Porque eu estava traduzindo para português e prestando atenção no colega fazendo interpretação para Libras, para tentar identificar algum sinal a partir da palavra que eu tinha acabado de traduzir. Uhum. Quando eu percebi, eu estava muito interessado na interpretação para Libras e estava me desconcentrando da minha função principal ali, ou da única função ali, que era interpretar do inglês para português. Uhum. Então eu aprendi a não me deixar me distrair assim com a interpretação, porque é fascinante. Você está vendo o colega ali trabalhando. Eu faço isso agora quando é o meu colega de cabine interpretando, aí eu olho o nosso colega de Libras ali para tentar aprender alguma coisa, para ver o trabalho ali que é realmente fascinante. Você se lembra da primeira palavra que você aprendeu em inglês? Em inglês? Não. Você era bebezinho, né? É, porque eu era bebezinha, então... E então... o primeiro sinal em Libras? O primeiro sinal em Libras... Ixi. Não. Acho que curiosidade só. Acho que foi bom. Bom. Bom é assim? É, bom. É, porque a gente usa muito assim para bom dia, boa tarde. Você lembra das primeiras aulas de Libras, assim, o que te chamou mais atenção? Não, eu lembro muito bem do começo do meu aprendizado da língua de sinais, porque eu já era uma mulher adulta, assim, quando eu aprendi Libras, né? Na verdade, eu sempre tive contato com pessoas surdas. Na minha infância, assim, eu tive contato com pessoas surdas, mas para aprender como curso, eu já era uma mulher adulta. Então, eu já tinha 24 anos. Tá. Eu estou tentando traçar um paralelo do que o inglês pode te ajudar para aprender Libras e pensando na comunidade aqui do Tecla SAP, que é um público mais voltado para o aprendizado de inglês. Uhum. Que lições, assim, que semelhanças você consegue estabelecer entre os dois aprendizados? O que você acha que te ajudou a evoluir no aprendizado dos dois idiomas? Olha, eu diria que eu não é nenhum estudo científico, tá? Ok. Não é nenhum estudo científico. Mas eu vejo similaridades de algumas coisas da estrutura linguística de língua de sinais e de inglês. Uhum. Então, saber o inglês me facilitou bastante quando eu fui aprender Libras. Porque o modo de pensar era de poder virar uma tecla, poder virar uma chavinha na cabeça e mudar de língua, para mim sempre foi muito fácil. Não sei se porque na minha infância eu sempre transitei muito entre o inglês e o português. Na minha casa era inglês e na rua era português, então eu já tinha esse lugar de transição de línguas. Foi muito mais fácil para mim aprender Libras. Então eu conseguia virar essa chavinha muito fácil. Legal. Que atividade você fazia para se desenvolver em Libras? O que você fazia que você acha que te estimulou mais, que facilitou o aprendizado? Logo que eu comecei o curso de Libras, eu fiquei muito apaixonada por língua de sinais. Assim, foi muito envolvente. Então, eu treinava tudo. Eu assistia o jornal e ficava fazendo Libras. Eu ficava olhando, dirigindo, via placa de carro e ficava treinando a soletração. Eu via nome de rua e ficava, não, preciso soletrar mais rápido. Então, eu treinava muito. Eu tinha muito esse hábito de ficar tentando sinalizar incansavelmente, até que eu tivesse fluência, sabe? E você usava bastante na igreja, deduzo? Bastante na igreja. E você já viu um resultado positivo interpretando para as pessoas, a reação? Você sabia que você estava sendo útil, estava ajudando alguém, estava interagindo? Isso também é um combustível a mais, não é? É um combustível porque você vê... Eu acho que quando você vê que alguma... Deixa eu tentar refrasear. Eu acho que quando você vê que aquilo que você está fazendo faz sentido para alguém, sabe? Então, o feedback positivo das pessoas com a cabeça, você vê que as pessoas estão compreendendo aquele discurso, aquilo te motiva, de certa forma, né? Sim. Então, é estimulante e cada vez mais você vai tentando também. Eu ia tentando nas primeiras interpretações, como eu falei, eu era
não era uma pessoa profissional, então eu usava sinais muito básicos, mas eu ficava tentando fazer sentido daquilo, tentando trazer coerência, coesão entre as frases ali, então aquilo me motivava, né, a continuar estudando. E quanto tempo levou desde as primeiras aulas de Libras até aquela experiência que você teve lá no curso de acessibilidade, que você se tornou intérprete profissional? Eu acho que foram cerca de 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Mantendo atividade, com aulas, tentando melhorar sempre. Isso. Eu fazia isso também no ônibus, sabe? Eu via placa indo para a escola. Era moleque, né? Ficava vendo placa de carro e tentava falar os números em inglês. Passava na rua, assim, via nome de loja. Qualquer placa, assim, ficava... Como é que eu diria isso em inglês? Uma coisa que é comum. Que ótimo. Você chegou a dar aula de Libras lá na igreja? Não, nunca deu aula. Não, nunca dei aula de Libras. Sempre a gente chamava professor... Eu acompanhava os cursos de Libras. Tá. Minha primeira grande professora não foi uma professora oficial. Então, eu tive o curso de Libras com o professor Daniel. Ele era um excelente professor. Eu devo muito a ele, porque foi ele quem me ensinou Libras. Mas logo na sequência, eu... um pouco comecei a coordenar ali a próxima turma que ia acontecer. Então, a gente contratava esse professor, que era um professor surdo. E aí, eu acompanhava as aulas, porque eu achava que o que eu tinha aprendido no primeiro curso não era suficiente. Então, eu acompanhava as aulas. Queria aprender mais. E aí, veio uma mulher surda para fazer o curso. E ela não tinha língua de sinais. Ela não tinha adquirido ainda a língua de sinais. Então, ela fazia gestos caseiros. Usava de uma linguagem visual, mas não uma língua estruturada. E aí eu fui acompanhando a aula com ela. Só que existem coisas que o sinal em si não faziam sentido para ela, porque ela ainda não tinha adquirido aquela língua, ela ainda não conseguia dar nome às coisas em língua de sinais. E o material didático era bem pobre, assim, na época, né? Era um material didático muito rústico. Então, era ali, a gente cortava e colava desenhinhos dos sinais e as palavras em português, mas não tinha ilustrações, não era um material didático bem estruturado daquele curso, né? E aí eu sentava do lado dela e eu começava a desenhar coisas. Eu lembro que o primeiro sinal que ela aprendeu e entendeu foi o sinal de mundo. Porque em Libras a gente faz mundo assim, mundo. Tá. E para ela isso aqui não fazia sentido, não trazia ideia de mundo. E aí soletrar mundo também, ela não entendia porque ela não sabia português. E aí eu desenhei um mapa mundi. Aí ela, mundo. Então eu comecei a desenhar coisas para ela, como eu sou arquiteta, então eu também tinha uma certa facilidade com desenho, comecei a desenhar. E na sequência, eu comecei a perceber que existem coisas que não se desenham. Coisas subjetivas. Saudade, como é que desenha? Sentimentos, exatamente. Aí comecei a fazer teatro. Então eu fazia gestos, mímica, comecei a ensinar coisas para poder tentar ensiná-la. Eu achava que eu estava ensinando língua de sinais para ela, mas na verdade ela que estava me dando uma grande de uma aula, porque ela estava me trazendo um universo visual que eu não conhecia. Então, eu não entendia como transformar aquelas coisas em visualidade. Então, ela me ajudou demais no meu aprendizado de língua de sinais. Uma troca, né? Uma troca bonita, né? Foi uma troca muito bonita, assim. Que legal, que legal. E o que você faz hoje, Carol, para se manter assim fluente em Libras? Você tem uma rotina deliberada de exercícios? O que você faz para manter? Deduzo que seja como o inglês, como qualquer idioma estrangeiro, né? Você tem que estar sempre em contato para estar sempre fluente. O que você faz? Sim. Além da atividade de trabalhar bastante, né, com isso, que é a minha principal atividade hoje de trabalho é a interpretação para Libras, eu busco e eu recomendo que todos os intérpretes iniciantes convivam muito com a comunidade surda. Então, acho que a convivência com a comunidade surda é uma coisa imprescindível para quem quer atuar na área. Que eu acho que talvez seja uma particularidade, né, das línguas de sinais. Então, você conviver com falantes nativos da língua, porque todos os dias tem coisa nova, novos sinais estão surgindo, gírias, né? Então, especialmente para a gente fazer a interpretação da Libras para o português.
não só de português para Libras. Então, é preciso ter uma compreensão muito, muito clara de todos aqueles sentidos que estão sendo ditos em línguas de sinais. Então, eu diria que conviver com a comunidade surda, ir nos eventos produzidos pela comunidade surda são fundamentais para continuar com a fluência necessária para ser um bom intérprete. Uma dúvida que eu tenho, a intérprete de Libras tem sotaque? Tem. Explica para nós como é que é. Na verdade, assim, pessoas sinalizantes têm sotaques, né? Sim. Então, pessoas mais idosas sinalizam diferente de pessoas mais jovens. E não é só pela inclusão de novas gírias. É o jeito de fazer o mesmo sinal muda. Sim. Brasileiros, por exemplo, também sinalizantes, sinalizam muito diferente de americanos. Tá, mas aí é outro idioma, né? Mesmo sendo outro idioma. Por exemplo, a soletração. Pessoas brasileiras costumam soletrar muito grande, assim. A gente vai indo com a mão muito longe. Os americanos, eles já soletram tudo pequenininho aqui, assim. Aproveita e explica a diferença de ASL e Libras, que eu sei que é uma confusão grande também. Já me perguntaram quando eu falei que iria te entrevistar aqui hoje. E estava quase esquecendo de perguntar. O que é a Libras e a ASL? Para quem não sabe. ASL é American Sign Language, então é a língua de sinais americana. Mas sinal não é tudo igual? Então, aí essa é uma outra confusão que as pessoas fazem. Elas acreditam que as línguas de sinais são universais. Então, que é uma língua, né, para todos, que todas as pessoas surdas poderiam se compreender aí. E aí, sempre que as pessoas me perguntam, poxa, mas poderia ser, né, universal? Sempre eu falo, poxa, será que todos poderiam falar inglês? E a língua, como língua, ela é carregada de cultura, ela é carregada de regionalismos. E então, por isso, cada país tem a sua língua. Então, no Brasil se fala a língua brasileira de sinais, que não acompanha a língua falada do país. Então, em Brasil e em Portugal, se falam línguas de sinais diferentes. Assim como o American Sign Language é dos Estados Unidos, porque existe o British Sign Language, né? Então, na Austrália, na Inglaterra, cada país vai ter a sua língua de sinais. Tá. Desculpa pela interrupção. Voltando aos sotaques, você está dizendo que os americanos sinalizam ou soletram com gestos mais comedidos, assim, a mão mais parada. Então, por exemplo, um amigo meu deu um exemplo que eu achei muito engraçado, que foi que ele foi num congresso e ele falava assim que os intérpretes de línguas de sinais da Europa sinalizavam assim, e os brasileiros assim. Porque a gente dança mais com o corpo, a gente se movimenta mais, a gente é mais expansivo. Então, tem esse lugar assim um pouco da forma de sinalizar, né? Que explica também a diferença das diferentes línguas de sinais, porque a língua reflete quem a gente é, né? Como a gente age, como a gente pensa. Sim. Muito bonito isso. Agora, a gente tem também regionalismos. Tá. Então, que é diferente de sotaque, né? Claro. Que seria, por exemplo, assim como no Brasil, em português, a gente dá nomes diferentes para o mesmo objeto ou para a mesma... Por exemplo, muriçoca e pernilongo. Sim. Né? Então, a gente tem palavras diferentes no Nordeste e no Sudeste para falar de um mesmo mosquito. Também em língua de sinais existe, né? Então, sinais diferentes, regionalismos para o mesmo objeto ou para a mesma palavra. Perfeito, perfeito. Muito legal. Eu queria que você tentasse traçar um paralelo das tuas reações naquele primeiro dia, seu primeiro trabalho como intérprete de Libras, e para o último que você fez aí nos últimos dias. O que você acha que mudou? Não só, acho que nervosismo, a gente aprende a controlar um pouco melhor, acho. Mas o que mais? Assim, o jeito de interpretar, o que mudou no teu estilo de atuação? Como eu falei, eu comecei num contexto muito comunitário e religioso. Então, eu olhava para a interpretação de língua de sinais por um lugar muito assistencialista. E hoje eu me vejo muito mais distante desse lugar de assistencialismo e até procuro sempre, claro que sempre que a gente vai... A gente nunca pode deixar de olhar que tudo aquilo que nos formou é o que nos faz hoje, né? Então, eu gosto muito da metáfora de um retrovisor.
Então, a gente está seguindo adiante, mas a gente nunca pode deixar de olhar para trás e de onde a gente veio. E eu aprendi muito no contexto religioso e comunitário. Mas hoje eu atuo mais profissionalmente, então eu me vejo muito mais madura nas decisões que eu tomo, em que não olhar para a comunidade surda ou para as pessoas com deficiência em geral por aquilo que lhes falta, mas pela sua potência. Então, eu vejo muito mais como direito linguístico, como um acesso linguístico, do que como um favor, exatamente. Então, aquele era o meu lugar naquele momento. Mas hoje, eu luto, inclusive, para que as pessoas se conscientizem muito mais desse lugar de profissional mesmo, né? De direitos. Então, já emenda bem com a minha próxima pergunta aqui. Que conselho você daria para quem está estudando ainda interpretação de Libras, está aí prestes a fazer o primeiro trabalho, ou está começando a fazer os primeiros trabalhos? O que você diria para, sei lá, controlar o nervosismo, para orientar essas pessoas? Na língua de sinais, a gente tem também uma grande exposição. Então, estamos sempre no palco, às vezes na cabine, né? Às vezes a gente tem uma cabine ali de estúdio para poder projetar num telão, mas está sempre projetando para todo o público ali. E tem uma grande exposição física. Então, muitas pessoas que estão começando têm um pouco de insegurança também por essa exposição visual. Nada a ver, quer dizer, nada a ver. Não tem relação direta com o trabalho em si, mas justamente pelo fato de estar ali à frente de todo mundo, né? Exatamente. Então, esse nervosismo às vezes atrapalha demais os intérpretes. Assim, principalmente os que estão iniciando, eu percebo que eles estão mais nervosos com quem está olhando para eles do que acreditando naquilo que eles realmente sabem. E como resolver isso? Tem jeito? Treino. Treino, acho que é a prática. Na formação, ali, lá no Instituto Singularidades, por exemplo, que é onde eu sou coordenadora, eu dou algumas técnicas teatrais. Ótimo. Então, a gente estuda também algumas técnicas, jogos teatrais, para poder soltar o corpo, para se sentir mais à vontade com você mesma e conseguir entrar melhor no personagem ali, né? Então, conseguir incorporar alguns elementos ali dos personagens para poder focar melhor e ficar um pouco mais resguardado desse julgamento dos olhares. Perfeito, então, perfeito. O feedback com a cabeça do público é sempre muito bom, quando a pessoa está concordando, entendendo. Isso estimula a gente a continuar. E eu vejo também o colega, né? Eu acompanho nos congressos onde eu estou traduzindo, eu vejo uma dupla, geralmente, dos colegas de Libras, e o colega que não está interpretando está na plateia, está ali reforçando, está ajudando, está dando esse suporte emocional que acho que é muito importante para qualquer pessoa, né? Sim. O trabalho em equipe é fundamental, assim. Acredito muito no trabalho em equipe. O Thiago Coimbra foi meu professor. Olha só, que legal. A pesquisa dele é sobre o trabalho em equipe, né? E uma das coisas que eu aprendi com ele, e que eu dou essa dica para os intérpretes agora, né? Repassando uma dica que me deram, é quando você está no apoio ali, você também... Você não está lá só para corrigir ou só para passar alguma coisa que o teu colega não compreendeu, mas para dizer, tá tudo bem, vai em frente. E isso ajuda bastante quando você vê o feedback positivo com a cabeça de que o trabalho está sendo bem feito, que você está dando conta ali daquele recado, então... E dá para passar te cola? Estimula a continuar. Dá para passar cola? Muita, a gente passa muita cola. Porque a gente na cabine, né, para nós intérpretes de línguas orais, a gente está praticamente lado a lado. Quando é cabine, tem hora que é outra circunstância, não é, mas quando está lado a lado, vem cola toda hora, né, no bloquinho ou na própria tela do computador. E do auditório, da plateia, o colega que não está interpretando pode Sim, passar. A gente passa sinais, passa palavras, às vezes passa frases completas, corrige informação. E a gente também consegue, porque na cabine vocês podem ter o suporte tecnológico, de ter um computador ali na frente para fazer uma busca rápida. Quando a gente está no palco, no turno, a gente não consegue. Não. Então a gente conta também com o colega de apoio para passar ali, para fazer uma pesquisa rápida de algum sinal não, de algum conceito, né, da definição. Mesmo, número. Exato. Para nós, na cabine, às vezes número é meio difícil. Sim. Em inglês é fácil confundir 16 com 60, sabe? 15 com 50. Esse tipo de coisa. É bom saber que o apoio
é possível e é bem-vindo. E uma ótima dica para vocês, intérpretes de línguas orais, passarem para a gente bem claramente se é 16 ou 60. Não, em português seria outra coisa, né? 3 e 6, de repente, que confunde. Não é mais 16 e 60, não tem. Mas claro que existem palavras que podem causar esse tipo de confusão, né? Sim. Milhão e bilhão. Isso. Se não falar milhão bem... Sim. E sinais também. A gente às vezes pesquisa ali rapidamente, ali no YouTube, ou em algum glossário que a gente já tenha, né, feito. A gente pesquisa algum sinal para passar, porque muitas vezes o conceito está sendo desenvolvido e dá tempo de também, numa próxima sentença, encaixar. Exatamente. A gente faz isso também. Ótimo. Já estamos falando de trabalho, já estamos falando da carreira profissional dela, e eu faço sempre uma ressalva aqui para quem não conhece. Intérprete fala de trabalho sem problema, mas não cita o nome do cliente, não cita o nome do colega. A gente passa as informações que são públicas, que são de conhecimento geral. Então, ressalva não é para você, né? Não é para Carol, mas é para quem não está familiarizado. Eu quero saber, Carol, quais os assuntos, que tipos de eventos são os mais recorrentes na tua profissão? Eu comecei trabalhando no contexto de educação, arte e cultura. Então, até hoje, são as maiores grandes áreas que eu trabalho. Então, são de educação, arte e cultura. Olha só, não é business? Dinheiro? Não, eu faço muita conferência, mas a maioria das interpretações de conferência são mais no contexto de museus, de formações nessa área. Que mulher sortuda. Eu sou muito sortuda. Eu achava que era um mercado corporativo, banco, empresa também. Geral. Então, aí claro. Depois, a empresa foi expandindo e aí eu também atuo em outros contextos. Sim. Mas o principal, assim, dos meus clientes, a grande maioria, são mais no contexto artístico-cultural. E não preciso nem perguntar qual que você mais gosta, né? Precisa? Bom, eu me apaixonei por interpretação no teatro e depois fui fazer, tanto que fiz minha pesquisa de mestrado e doutorado, olhando para essa atuação do intérprete de Libras em espetáculos teatrais. Então, eu também trabalho bastante com teatro, shows. Já explica melhor isso, já vamos falar desse assunto, que é fascinante, A interpretação no teatro, minha primeira motivação de pesquisar foi por conta de eu ser arquiteta e olhar para esse posicionamento do intérprete no teatro. Porque a gente normalmente é colocado de cantinho do cantinho do cantinho do cantinho. Embaixo, né? Para não atrapalhar, enfim. Exatamente. Embaixo, para não atrapalhar. Ouvindo falas como essas, não vai atrapalhar, vai sujar a minha cena. Então, não fique aqui. E aí, muitas vezes a gente estava colocada próximo à saída de emergência, assim, sabe? Com uma luz muito ruim. E aí isso me incomodava, era o que eu vivia no meu dia a dia, e eu queria pesquisar e investigar um pouco mais isso, assim. E também me incomodava muito ver a plateia que vai para assistir um espetáculo, não, ela não vai para assistir o intérprete. E aí ela tinha que optar entre assistir ao intérprete ou assistir à cena teatral, que acontece... Então, fazia esse movimento que a gente chama de movimento ping-pong com a cabeça, de olhar para um lado... Daí olha para a cena, olha para o intérprete, olha para a cena. E esses incômodos que eu via na prática, eu fui investigar na pesquisa, academicamente. Pensa assim, você está vendo um filme na tua casa e a legenda está aparecendo na parede do lado. Exatamente. Tá bom para você, não? Exatamente. É isso. Exatamente. E, é claro, a gente... Quando a gente está assistindo um filme, a gente desvia o nosso olhar ali um pouquinho, mas a gente tem uma visão do todo. Sim, claro. Você não perde a cena onde está localizada a legenda, mas no caso da Libras colocada lá no cantinho, ele perde a cena. Então, muitas vezes, a gente precisa de estratégias para identificar os oradores do discurso, qual personagem está falando o quê, e pensando que é um intérprete só fazendo todos os papéis que estão acontecendo em cena, né? Então, não só as falas das pessoas, mas os sons, a cena, o momento, quem fala o quê. Então, são muitas camadas que envolvem ali a atuação do intérprete de Libras. E eu fui investigar isso. Que maravilha, que maravilha. Carol, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez e por quê? Mais difícil que eu já fiz? Pode ser pelo contexto, pelo ambiente... pelo assunto,
enfim. Tá. Eu acho que eu tenho 2 cenários que foram muito difíceis para mim de fazer. Um foi num contexto de delegacia, então uma interpretação comunitária, que eu fui acompanhar uma mulher que tinha sofrido uma violência doméstica, uma mulher surda, com um namorado surdo, que ela estava grávida e tinha sofrido uma violência doméstica. Então esse foi um contexto bem difícil assim de interpretar. Imagino. Especialmente porque as autoridades presentes não tinham consciência do que era assim, a situação. Então, queriam que eu tomasse a decisão pela pessoa surda, enquanto intérprete. Então, nesse lugar bem assistencialista, né, e de não acreditar na capacidade da pessoa de tomar a decisão por si só. Então, esse foi um contexto muito difícil, assim, por todas as questões que envolvem esse tipo de interpretação. Agora, olhando para o lado da dificuldade, né, de não só emocional, mas pela carga emocional, mas pela carga terminológica e etc. Acho que o contexto mais difícil que eu já atuei, eu ainda atuo nesse contexto, foi em tradução de conteúdos jurídicos. Na área jurídica. Pesado, aí, né? É difícil, porque o juridiquês tem um linguajar muito próprio e é preciso muito estudo para conseguir compreender ali. As formulações são muito extensas, né? Então, as nuances todas. As nuances. Então, eu acho que esse é o mais difícil para mim. Qualquer contrato que eu pego para ler, assim, eu tenho que ler, às vezes, 2, 3 vezes o mesmo parágrafo para saber se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. Exato. É um texto bastante rebuscado mesmo. E o mais inusitado que você já fez, mais diferente, mais diferente. Fora da caixinha. Mais fora da caixinha? Eu acho que os mais fora da caixinha que eu já fiz foram... Tem sempre um evento Tem assim. Tem sempre. Eu acho que eu já fiz muitos espetáculos teatrais, muitos teatros que eram bem diferentes, assim, né? Na rua, intervenções artísticas, e que a gente tem que ali... Vestir a camisa e vai. Vestir a camisa, rebolar e ir. Agora, são os mais legais também, né? Claro. Que a gente leva pra vida. Mas conta um pra nós. Teve um... Se eu não puder contar, você corta depois. Quem vai dizer se vai ou não é você. Teve um que a gente foi fazer ali o axé antes do espetáculo ali. Tá, com os atores então. Com os atores ali, fazer o merda, né? Que a gente chama, antes do espetáculo. E era um espetáculo feminino, só de mulheres em cena. E as atrizes eram maravilhosas. Elas até, inclusive, deram pra gente um figurino pra gente usar e etc. Pra fazer parte mesmo do elenco ali, do grupo. Isso, pra fazer parte do grupo. E aí, ali, na hora, elas chamaram a gente pra roda. E aí, antes de começar, elas falaram assim... mas a gente tem um ritual aqui que, antes de começar, a gente tira a calcinha. Por isso que eu falei que eu não sei se dá pra entrar. E aí foi muito interessante, assim, porque elas falaram assim, que fazia parte do momento delas ali, daquela energia e tal. E aí, claro que não, o figurino cobria tudo, não tinha, mas fazia parte daquele ritual, a tradição. Então tinha que entrar em cena ali junto. A gente entrava descalças em cena e sem calcinha. Acho que esse foi o mais diferente, assim, que eu já... Olha, Carol, isso não só vai para entrevista, como vai para o corte, tá? Só vou avisando já. Qual foi a maior saia justa que você teve que enfrentar? Com autoridades, com celebridades, com público, de repente? Alguém que se incomodou com a tua presença ali? Não sei. Qual foi a maior saia justa que você enfrentou? Passando de calcinha para saia agora. Eu já passei por a gente, no teatro especialmente, como tinha essa questão de produtores que não querem que a gente interprete porque acha que vai sujar a cena, que atrapalha. Já aconteceu em um grande festival de teatro de eu estar interpretando e um produtor que estava na plateia levantou e foi lá falar no meu ouvido para que eu saísse de cena. Olha só. Aí eu falei, sem noção. Eu não vou sair daqui. Aí ele falou, não, mas você está me atrapalhando. Mas enquanto a gente interpretava, porque eu já tinha vivido situações antes, e aí o embate é institucional, da empresa que me contratou com o produtor de teatro,
E aí, a decisão é de vocês, se eu vou interpretar ou não. Tô aqui para fazer meu trabalho. Mas eu tava em cena ali. E aí foi, acho que, o mais constrangedor, porque eu não sabia quem era a pessoa. Depois me falaram que ele era o grande curador da mostra, mas eu não sabia quem ele era. Eu tinha sido contratada para interpretar e eu ia interpretar. Ele era só um Zé Ruela sem noção. Exatamente. Meu Deus. E aí teve uma outra situação parecida assim com essa, que me disseram, olha, se não tiver público surdo hoje, você não precisa interpretar, você fica na plateia. Aí eu falei, tá bom. Tava no comecinho assim da minha carreira. E aí eu fiquei na plateia. Só que antes de começar, era um bate-papo. Antes de começar o bate-papo, um dos poetas que ia participar do bate-papo tinha sido apresentado pra gente, tinha conversado, já tinha até passado umas poesias que ele ia interpretar. Ele estava super animado com a interpretação em Libras. Na hora que ele estava no meio do bate-papo, ele olhou assim para um lado, olhou para o outro e falou, cadê os intérpretes de Libras que estariam aqui? E eu lá na plateia, assim. Comecei a baixar a cabeça, se assim. esconder. Aí eu falei... Aí ele falou... Não, eu quero que vocês venham pra cá, subam pra cá. Vieram pra trabalhar, vão trabalhar. Vem pra cá. E aí me chamou pro palco, aí eu sentei lá no palco e comecei a interpretar. Mas aí parecia que eu não queria interpretar. Que você tava fazendo corpo mole. Mas não era porque tinham falado, não interprete, fique na plateia. Então a gente já viveu de tudo um pouco aí com essas coisas. Imagino. Chegou o momento Mico-Leão Dourado. Tá. Eu quero que você conte de novo, né? Sem contar o santo. Claro. Queremos saber só o milagre. O mico, uma situação que causou um constrangimento, ou pelo menos uma risada generalizada, assim. Já aconteceu isso, não? A interpretação? Já, com certeza, muitas vezes. Conte o que você pode contar, sem dizer nomes, claro. Fique à vontade. Mas você diz de coisas que... falhas minhas ou de situações inusitadas, assim? Mico. Alguém pagou um mico, coisa que gerou riso generalizado, enfim. Coisa que deu errado. Que deu errado? Deu errado, ou sei lá. Tá. Bom, tem uma história que é de uma premiação que eu estava interpretando. E não foi bem uma coisa que deu errado, tá? Mas foi uma situação também bem inusitada, assim. Eu estava interpretando e eu vi entre os candidatos à premiação que tinha uma amiga minha, autora, poeta. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela está concorrendo ao prêmio. E mandei um parabéns para ela no Instagram, assim, olha, parabéns, estou feliz de ver teu nome aqui e tal. Aí ela me escreveu, Carol, você não pode ir lá receber o prêmio para mim? Aí eu falei, não, eu estou interpretando. Ela, não, você não sabe, eu estou na Espanha, eu não estou aí para o prêmio, a editora também não está aí, a representante da editora. Não tem ninguém para representar. Não tem ninguém para representar. E eu precisava que você trouxesse o meu prêmio para mim. Aí eu falei assim, olha, eu não vou lá falar com a produtora. Então escreve você para ela. Depois que eles anunciarem o prêmio, eles trazem aqui a gente estava numa cabine, assim, separada. Eles trazem aqui na cabine e eu levo embora para você. Tudo bem? Tá bom. Dali a pouco vem a produtora falar comigo. Carol, é verdade que você conhece a autora? Falei, conheço, é minha amiga, tal. Aí eu achei que ela ia me dar uma bronca, porque... Então, ela escreveu aqui pra gente, e eu achei que ela ia dizer, você não pode levar o prêmio embora. Aí eu falei, não, mas eu não quero levar o prêmio, ela que pediu, assim, eu já tava me defendendo ali, né? Ela, não, é que você não sabe, ela vai ganhar o prêmio principal da noite, não só da categoria que ela está concorrendo, não só da categoria poesia, ela vai ganhar o do ano. E a tua amiga nem sabia? Não sabia, você não pode falar nada pra ela. Olha. Só que você vai lá receber. Eu falei, não. Precisa ter alguém lá para tirar foto, para não sei o quê. Exatamente. Eu falei, não, eu não vou. Ela vai, você vai lá receber. A gente vai chamar o seu nome no microfone. E você foi? E o arrependimento de ter mandado essa mensagem no Instagram. Você foi, tirou foto? Eu fui. E aí, no final, eles me puxavam para tirar foto como se eu fosse a premiada. E ela queria que eu ainda desse uma palavra depois. Eu falei, não, eu não vou dar palavra nenhuma. Aí já é demais, né?
Mas o mais engraçado era depois as pessoas. Mas, Carol... não, as pessoas olhavam e falavam assim, mas... O que a intérprete de Libras está fazendo no palco recebendo o prêmio? Impostora. Impostora. Mas assim, não... Ou seja, moral da história... Não deu errado, mas foi uma situação inusitada. Inusitada. E eu tive que pôr um blazer, subir no palco, receber o prêmio, sabe? Eu não queria. Nossa. E essa tua amiga, pelo menos, pagou uma pizza pra você depois, não? A gente combinou uma cerveja depois, porque depois eu fui embora com os 2 prêmios, as 2 estatuetas para casa. Mas é uma amiga minha querida e... Claro. A gente faz coisas pros amigos, sem dúvida. E qual foi o mais legal, assim, que você fez e chegou em casa e pôs a cabeça no travesseiro e falou assim, olha, hoje eu fiz um trabalho acima da média, muito legal, que te deu satisfação? Eu gosto muito de atuar no contexto de música, de shows, de festivais, assim, né? Então, eu fiz uma temporada de uma banda americana que veio para o Brasil. Pode falar o nome? Pode falar. Eu fiz a turnê inteira do Coldplay, que eles vieram para o Brasil, e foi bem legal, assim, foi um trabalho gostoso de fazer. A gente viajou com a banda, né? Então, o show em si era uma experiência muito diferente. Teve público surdo em todas as apresentações, o público usava uma mochila vibratória que vibrava com a música e todo mundo muito engajado ali, sabe? Então foi uma experiência muito legal, assim. Que legal. Tava no meu roteiro aqui para te perguntar e eu quero aproveitar e perguntar como é que é a pressão, assim, de interpretar num estádio para celebridades, para uma banda desse tamanho, desse porte. É uma experiência diferente, assim, mas... não me trava. Então, não é uma coisa que eu fico assim, ai, tô morrendo de... Assim, claro que sempre, eu acho que toda vez que eu subo em qualquer palco ou para qualquer interpretação, sempre tem aquele friozinho na barriga. Mas aí é uma adrenalina estimulante. Mas é uma adrenalina estimulante, assim. Imagina. Eu gosto desse nervosinho antes de começar alguma coisa, sabe? Dessa adrenalina mesmo. E aí você fica lá em cima do palco mesmo, né? Não tem jeito. Aí tem que estar... uma vez que você tá lá, se joga, assim. Então, e eu sempre gosto de pensar assim, eu quero me divertir hoje também. Claro. Então, principalmente quando é esse contexto, né, de shows e espetáculos, eu falo assim, vou fazer um bom trabalho, mas eu também vou curtir esse momento. Claro. Curtir junto com a plateia. Você decora a letra? Como é que é o processo para se preparar? Depende do espetáculo e do artista, né? Depende Nesse caso específico do Coldplay. Nesse caso específico, música. A gente recebeu um setlist, mas não era um setlist fixo. Todos os dias e cada show eles mudavam e sempre tinha músicas surpresa. Então, tinha que estar preparado para a música surpresa que eles só revelavam. Nem para você. Nem para gente. Nem com assinatura de termo de confidencialidade. Sei como é que é. Sempre eles chamavam alguém da plateia e sempre tinha um convidado especial. O convidado especial a gente descobria 1 hora antes do espetáculo. Tá. E as outras músicas a gente já tinha também... mesmo antes deles enviarem, eu tinha pesquisado as turnês deles em outros países. Né? As músicas de mais sucesso, os hits. Aí, o meu processo de estudos, enquanto eu ainda não tenho um setlist oficial, eu fico ouvindo as músicas incansavelmente. Até que eu... incorpore elas, até que eu já tenho elas um pouco by heart, assim, sabe? De cabeça, assim, já tenho elas fáceis na mente. E aí depois eu ia para um processo de tradução, de sentido, de olhar exatamente o que aquela música queria dizer, que contexto ela foi escrita, que emoções, enfim, aí... Que maravilha. Carol, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu trabalho, o que é acessibilidade humanista. Pode falar um pouquinho mais do trabalho que você faz na sua empresa? Primeiro eu comecei trabalhando com arquitetura, daí eu saí da arquitetura e fui para acessibilidade, especialmente voltada para Libras. Depois de um tempo, eu fiquei bastante tempo só na interpretação de língua de sinais, e aí depois de um tempo eu resolvi voltar para a arquitetura de acessibilidade. Mas eu acho que um dos motivadores principais do meu trabalho foi de olhar para a pessoa a partir da sua diferença. Então, quando eu falo em acessibilidade humanista, é de olhar a partir dessas diferenças como potências e não como faltas. Porque no mundo da acessibilidade, em geral, né, as pessoas têm um pensamento muito capacitista de olhar para a falta, daquilo que
que eu preciso ajudar ou complementar. Então, foi uma virada, assim, que a gente começou a pensar nas potências das pessoas com deficiência, de tudo aquilo que elas podem, a partir do momento em que você supre uma deficiência do lugar, uma deficiência do espaço, uma deficiência de comunicação da sociedade, não das pessoas. Então, vai um pouco nesse sentido, assim, o nosso trabalho. E você faz isso dando cursos para empresas, para pessoas interessadas que vão aprender um pouco mais, ou como é que funciona? Não, em empresas, assim, eu faço sensibilização de funcionários, contratação de pessoas com deficiência. Quando vão contratar pessoas com deficiência, na minha empresa não contrata pessoas com deficiência, mas quando vão contratar, ou que precisam acessibilizar o espaço para que possam receber pessoas com deficiência, então a gente vai lá, avalia os postos de trabalho, que tipo de deficiência pode trabalhar naquele posto, pensando o que a gente pode fazer para que todas as pessoas possam trabalhar. Então, a gente vai tentando melhorar aí as deficiências dos lugares. Como os outros funcionários podem receber esse novo contratado, né? Como mudar um pouco também a cabeça das pessoas com relação a esse pensamento capacitista. Perfeito. Então, esse é um lugar na acessibilidade mais... no lado da acessibilidade humanista, que não é só a interpretação de Libras, né? Sem dúvida. Aí a gente também trabalha com eventos, shows, teatro, em que a gente faz Libras e audiodescrição também. Então, audiodescrição para pessoas cegas. Que legal. Maravilha. Mudando um pouquinho de assunto, Carol, eu vi que você se associou à PIC em 2021. Por que você se associou? E por que é importante para o intérprete de Libras, em especial, se associar também à PIC? Eu me associei porque eu acredito que o movimento associativo é importante para a categoria profissional. Em São Paulo, a gente tem uma falta de associações, especialmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, associações de língua de sinais, de intérprete de língua de sinais. No Brasil, há um movimento melhor, assim, em outros estados do que em São Paulo. E eu sentia falta de a troca com os intérpretes de conferência de línguas orais também, né? Então, de poder ter essa troca, de aproximar um pouco mais essas áreas, que eu acho que é super importante, porque acho que antes as pessoas viam como muito distintas, né? E agora a gente começa a ver quantas similaridades a gente tem. Aqui descobrimos não, né? Reforçamos algumas. Sim. Eu lembro de uma primeira vez que eu te conheci, que eu te vi num congresso da Abrates, dando uma palestra. Olha só. E foi uma palestra maravilhosa, super divertida, nem lembro que ano que foi. Mas eu falava, gente, é tudo que a gente vive, tudo que você relatava de causos, de histórias. E aí eu pensei naquele momento, como eu precisava me aproximar mais dos intérpretes de línguas orais, né? De conhecer um pouco mais. Acho que isso só nos fortalece como categoria. Claro, sem dúvida. E eu gosto muito do movimento que a PIC faz também de cursos, né? De palestras. E acho que as associações também têm um pouco essa função, né? Não só de lutar por direitos, por princípios éticos na nossa profissão, mas também de nos aproximar. E a gente, nessa troca, nos cursos, a gente faz bastante contato, conversa. Então, acho bacana. O aperfeiçoamento profissional, que é tão importante, né? Reciclagem constante. Muito legal. Você tinha uma visão diferente da associação antes de entrar? Mudou de opinião depois que entrou? Não, eu acho que não. Eu acho que eu entrei muito sem expectativa nenhuma. Ok. Você não conhecia, não tinha informação? Eu não conhecia, não tinha informação nenhuma, então eu entrei muito sem expectativa nenhuma. E em algumas associações que eu já tinha visto, alguns movimentos, eu via muita gente só brigando, discutindo, reclamando, parecia mais um muro de lamentações, assim. E na PIC eu vi uma realidade diferente, assim, de que, claro, às vezes há motivos para se queixar, né? Mas que não era um movimento, era muito mais construtivo do que de reclamação. Então, eu me surpreendi positivamente. Que bom. Bom saber. Não é possível não falarmos de inteligência artificial. Intérpretes de línguas orais estão perdendo o sono e os de Libras também? Os de Libras eu acho que ainda não. Ainda não. Pode ser que essa realidade se aproxime em breve. Mas
Hoje eu vejo muito mais a inteligência artificial como um aliado nosso para estudos, né, para construção de glossários, para tantas outras coisas. Então, eu não vejo hoje a inteligência artificial como um grande vilão. Mas já teve tentativa de criar uma imagenzinha, assim, um bonequinho para fazer? Tem os avatares, né? Isso, mas não rola. Mas não rola. Por enquanto, eu acho que ainda não... Eles ainda não chegaram no ponto de que eles nos assustariam como profissão, como categoria de profissão. Existem pessoas que insistem em usar, e já houve algumas movimentações nas redes sociais e denúncias, porque pessoas que colocaram o avatar como intérprete em lives. Mas, assim, no mesmo momento, a comunidade surda reclama. Não agrada ninguém. Não agrada ninguém e ainda não faz um bom trabalho. Então, não faz um bom trabalho, né? Ele não consegue, ele não dá conta de interpretar ali. Ele segue ali, primeiro, uma estrutura linguística a mesma do português. Ele vai fazendo palavra por palavra. Então, ele não faz... Não sabe nada, né? Quem programa não sabe nada de livros, né? Que coisa. Ele faz palavra por palavra e ele ainda nem tem todos os vocabulários, não tem, né? Não tem todas as... Não tem tudo. Ainda não foi muito bem alimentado para chegar ao ponto de ser um intérprete. Sim, sim. Acho que talvez, assim, uma pessoa que está aprendendo Libras, quer conversar com alguém, quer saber o sinal de bom dia, o avatar vai fazer bonitinho, bom dia ali. Mas para por aí. E como você usa a IA como aliada na preparação? Eu tenho usado principalmente para estudar. Principalmente na etapa de estudos. Levantar vocabulário, conhecer um pouco mais daquele assunto e tal. Exato. Como eu te falei que a gente às vezes não recebe muito material, né? Então, nossa pesquisa acaba tendo que ser feita por conta. Então, o que eu vou? Eu vou lá no site do evento, olho o nome dos palestrantes, o currículo deles, e vou ver o tema das palestras que eles vão fazer. E eu lanço lá na IA. Quais possíveis temas podem surgir a partir disso? Tá. E aí vou levantando palavras-chave, quais são as palavras-chave que a gente consegue pesquisar conceitualmente melhor. Recentemente eu fiz um trabalho na área de finanças, investimentos, que não é uma área tão confortável para mim quanto a arte e cultura, por exemplo. E aí eu tinha que entender todas as diferenças daquilo. Então, a inteligência artificial foi muito útil. A gente faz isso também, né, Carol? Porque esse luxo de receber material com antecedência também é raro. É raro. Então, muitas vezes fazemos pesquisas também. Então, a gente está usando mais uma semelhança entre as nossas atividades. Muito bom. Carol, perguntinha batida, mas acho que é importante. O que a Carol de hoje falaria para a Carol do primeiro dia de trabalho como intérprete de Libras? Eu falaria continue perseguindo, continue estudando. Acredite que vai dar certo. Porque a gente, quando está vivendo ali no furacão do momento, a gente tem muitas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu nasci para isso? Mas eu acredito muito no estudo, na persistência. Acredito muito no trabalho em equipe. Então eu falaria, Carol, se junta com pessoas do bem, sabe? Pessoas que vão te ajudar. Eu daria um conselho para ela trabalhar com pessoas mais experientes que ela. Então, sempre não ter medo de trabalhar com pessoas mais experientes, porque eu acho que eu tinha muito medo, assim, nossa, eu vou encontrar com fulano, ele é muito melhor do que eu não vou dar conta. E ao contrário, eu acho que esse é um espaço muito rico de troca, de aprendizado, de oportunidade, né, de poder acreditar que você consegue. Carol, muito obrigado pela presença. Adorei a conversa. Espero que quem tenha ficado até o final para assistir o nosso papo tenha gostado também. Muito obrigado. Eu também adorei. Muito obrigada. É isso. Esse foi mais um episódio do Cabine 2, podcast em que eu falo sobre tradução simultânea e outras curiosidades da profissão. O Cabine 2 é um oferecimento da APIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e do programa Textos Mastigados com o IA, o curso online aqui do Tecla SAP. O Cabine 2 conta também com o apoio dos estúdios Vida Moderna. Um abraço e até o próximo.